Fala galera, beleza? Raulen Faria Lima aqui. A ideia desse vídeo é explicar sobre aquele projeto ali, ó, 1% para 1%, esse livro aqui, que é uma proposta viável para a problemática do autismo, né, do espectro do autismo. Nesse livro aqui, nesse projeto, eu construí uma ideia viável para que seja implantado nas escolas. Nesse projeto, eu me baseei no estado de Goiás porque eu tinha que me basear em algo mais tangível, né? Seria mais fácil do que fazer algo a nível federal. Mas isso aqui é algo que pode ser expandido para nível federal, pode ser aplicado em cada dos estados. Eu só precisava de uma base para eu ter os dados, tá? O que é a ideia aqui? Eu sou autista, sou pai de autista, e aí eu convivo muito nos grupos de mães. Já tem um tempo que eu percebo que um dos maiores problemas é o quê? Primeiro, quando a gente fala de escola, a gente não tem o apoio devido. A gente não tem professor de apoio. Quando a gente tem professor de apoio, na maioria das vezes ele não é qualificado. Outra coisa que acontece é que mais de 90% das famílias não tem condição financeira de pagar um plano de saúde que seja. Então, ou seja, a maioria dessas famílias está mais perto da miséria. E, infelizmente, nessas famílias, né, principalmente no autismo de nível de suporte maior, grau 2 e 3, muitas vezes as mães têm que parar de trabalhar para cuidar das crianças. Isso quando a mãe não é abandonada pelo pai. E aí isso aí já gera um problema que é o que? Falta de renda. Então o que eu pensei? Eu pensei assim, a gente poderia capacitar essas mães através do Estado, né? O Estado criando formas de capacitar, poderia ser fazer parcerias com empresas privadas. Toda cidade tem, a maioria das cidades tem clínicas, né? Capacitar essas mães em aba para que elas fossem as professoras de apoio na escola. Isso aí ia sanar vários problemas. Uma, as crianças iam ter apoio de qualidade na escola. Ninguém melhor do que uma mãe para poder saber o que fazer para parar a crise do seu filho. Essas mães teriam uma remuneração, seria um problema a menos em casa, a falta de dinheiro, né, já ia diminuir, porque ia ter seu salário. A gente poderia criar um plano de carreira para essas mães, até fazendo faculdade de pedagogia. A aula ia ser de melhor qualidade, porque os professores estão ficando doentes, eles não sabem o que faz mais nas escolas, principalmente porque as crianças neuroatípicas não têm o apoio devido. Então melhoraria a qualidade de aula para todo mundo. A aba a gente sabe que é a ciência com maior aplicação científica dentro do autismo. E normalmente, a aba, principalmente para os níveis de suporte mais alto, a gente tem que ter de 20 a 40 horas semanais. É muito complicado ter isso aí no tratamento, porque é muito caro e falta profissional. Se as mães fossem treinadas em aba, elas poderiam fazer isso além de fazer na escola, fazer em casa. Aumentaria a quantidade de horas de aba oferecido por semana para essa criança. A chance de dela ter uma evolução dentro do tratamento ia ser maior. Então, vários problemas estariam resolvidos aí. Outra coisa é que o Estado poderia fazer parcerias com essas clínicas privadas ou criar clínicas públicas, né? Para que essas mães fossem treinadas, que tivesse gestor, para que tivesse o responsável com formação em aba mesmo, para poder traçar esses tratamentos. Aí a gente ia ter que fazer o que? O PEI finalmente, né? Porque sem esse projeto educacional individualizado, você não sabe o que tem que fazer realmente com essa criança com transtorno do neurodesenvolvimento. É um tiro no escuro. Normalmente isso não é feito nas escolas. Ninguém sabe quem vai fazer. Tem que ser a escola, tem que ter ajuda da clínica, e acaba que não ser feito. Então, teria que ser feito isso aí. Poderia fazer nas escolas hoje, quando eu trabalhei em escola pública, normalmente tem incentivo para aquelas escolas que batem metas. Aqui em Goiás tem isso. E aí poderia fazer incentivos para as escolas que realmente que fizessem o PEI para as crianças. Ó. Se a cada 100 crianças que tem numa escola, né, 90 tiver o PEI pronto, ganha uma quantidade X de dinheiro. Mas também se não bater a meta, perde. Principalmente em relação a escolas particulares. Meio que seria uma obrigatoriedade ter o PEI e a escola ia ser incentivada quando fizesse e receberia punições quando não fizesse. Então são formas. Dentro do livro eu falo tudo sobre isso, falo sobre tudo isso aqui. Como fazer, né? Eu vou falar rapidinho aqui, eu não quero que esse vídeo seja muito grande. Eu vou falar um pouquinho aqui das ideias que tem nesse livro. A gente fala do que é o autismo, da proposta científica, a gente fala de aba, por que a aba seria tão importante e é tão importante nas escolas, dos problemas na escola, que é a falta de professor de apoio, quando você tem apoio você não tem apoio qualificado.
a gente fala das propostas de quais instrumentos poderiam ser usados para captar esse dinheiro, né? O nome do livro é 1% para 1%, porque o Estado de Goiás hoje ele arrecada 50 bilhões de reais por ano. Eu coloquei que 1% dessa renda seria voltado para esse projeto, ou seja, 500 milhões de reais. Ah, olha, mas é muito dinheiro. Mas é 1% da população, né? Porque a gente tem hoje em Goiás, com diagnóstico, 75 mil pessoas. E existe 7,5 milhões de pessoas no estado de Goiás. Então seria mais ou menos 1%, 75 mil. Se bem que a gente sabe que esse número deve estar errado, porque não é 1 para 100, normalmente é 1 para 30, 1 para 36. Então provavelmente tem 3 vezes mais a quantidade de pessoas com autismo em Goiás, mas que não tem diagnóstico. Mas o nome do projeto é esse, 1% para 1%, porque 1% da renda para 1% da população, que são os autistas. E a gente poderia arrecadar isso através de incentivo fiscal das empresas que podem doar esse dinheiro e ter abatimento em impostos. E aí tem vários, aqui em Goiás mesmo já tem vários mecanismos que já poderia ser feito através do FIA, através até do Fundo do Idoso, poderia ser criado um ICMS, TEA, dentro do autismo. São várias formas de poder fazer isso, né? Não é meu papel aqui estar criando isso aí são os políticos. Eu só quis dizer que já existe formas de se fazer. É, outra coisa que veio muito na minha cabeça quando eu criei esse projeto é o seguinte, a parte econômica, né? Hoje, se você pega um autista de nível 2 ou 3 suporte, provavelmente essa pessoa vai depender do estado a vida inteira. Antigamente, as pessoas morriam mais cedo. Hoje em dia, com a melhoria da tecnologia, da saúde, várias coisas, as pessoas vivem mais. Principalmente pessoas típicas, mas também as pessoas atípicas. Então, o dinheiro que o Estado vai gastar com essa pessoa durante toda a vida dela são muitos milhões. Agora, se o Estado investir mais agora, para que essas pessoas possam até se tornar funcionais, talvez tá no mercado de trabalho e ganhar dinheiro, o Estado vai deixar de gastar dinheiro com essa pessoa e ainda vai arrecadar impostos dessa pessoa, que a gente sabe que dentro da economia, aquela pessoa que ela não tem poder de compra, ela não é nada. Mas se uma pessoa autista dessa, quando for adulta, ela for funcional, tiver um emprego, ela ganhar seu salário e gastar, ela já é importante dentro do Estado. Então tem mais isso aí que a gente deveria olhar. E outra coisa que para terminar esse vídeo, eu queria falar é o seguinte: a gente briga muito a briga errada dentro do autismo, né? Nem vou falar aqui se deve ter escola inclusiva ou não. Acho que deveria ter também escolas especiais, cada caso é um caso. Mas eu digo assim, normalmente hoje os políticos direcionam a nossa briga contra os planos de saúde. E eu sei que eu também queria planos de saúde melhores, mais baratos, mas infelizmente o plano de saúde é uma empresa privada e o capital não aceita desaforo, ou seja, a empresa privada não quer levar prejuízo. O futuro disso aí é acabar com os planos de saúde. Então a gente deveria estar brigando com os políticos, porque enquanto a gente está lá no Senado, na Câmara, brigando para que o plano político não tire o nosso filho, essas coisas e tal, a gente deixa de olhar para os políticos que eram os caras que deveriam estar fazendo isso. O Brasil arrecada muito dinheiro. A gente tem um PIB de 13 trilhões de reais. E a gente deve cerca de 8 trilhões de reais. Então tá errado. Tá gastando muito no lugar errado. Então a gente devia estar brigando com os políticos, não é para brigar com os planos, é para os políticos pegarem esse dinheiro e gastar com as pessoas. E isso inclui as crianças autistas, né? Da forma correta, com esses planos, porque hoje a forma mais fácil é seguir os países que estão mais à frente no autismo, igual os Estados Unidos. As escolas são os maiores gestores em relação ao autismo. São os maiores efetores, o que tem de mais efetivo é dentro da escola. A gente tem essa chance. A escola também serve para isso. Deveria só ser feito da forma correta. E esse projeto 1% para 1% é uma base para isso. Está tudo aqui escrito. É só pegar e fazer, adaptar para cada cidade, para cada estado. Tá? Então, assim, eu sou só um pai que tive essa ideia. Imagina um político que tem milhares de assessores. Né? Um deputado estadual tem direito a 99 assessores. E os caras não fazem isso? Então, assim, eu queria que com a ajuda de vocês, esse vídeo chegasse a todas as pessoas, famílias de autistas, não famílias de autistas, pessoas importantes, digital influencers e até políticos, para que alguém conseguisse tirar isso aqui do papel. Então, se vocês estiverem comigo nessa luta, vamos lá, vamos divulgar. Quem quiser esse livro aqui em PDF de graça, é só me mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, por e-mail. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui. Eu mando de graça. E quem quiser comprar físico também, eu coloquei num site, tá lá para quem quiser comprar. Mas quem quiser o PDF gratuito, é só falar comigo. Vamos levar esse projeto para frente. Valeu?